Em Portugal, há um grave problema de falta de habitação a custos que os portugueses podem pagar. Várias cidades, como Lisboa ou Porto, começam a ter casas com preços muito elevados para os salários daqueles que lá trabalham. O problema decorre de uma oferta muito baixa face a uma enorme procura de casas que se tem verificado nos últimos anos. Segundo um estudo recente do portal imobiliário Idealista, as casas até 150 mil euros são as mais procuradas na maioria das capitais de distrito portuguesas. No entanto, a oferta de casas não acompanha a elevada procura que se verifica por casas desses valores. Segundo o portal Idealista, a oferta de habitações a rondar os 150 mil euros é inferior a 2% em Lisboa, no Porto, em Faro e no Funchal. Em Lisboa, chega mesmo a existir 15 vezes mais oferta de habitações, cujo preço pedido se situa entre 800 mil e 1 milhão de euros, do que habitações à venda, por valores até 150 mil euros. Exceções a esta enorme diferença entre as casas pretendidas pelos portugueses e a oferta de casas a preços que as famílias portuguesas conseguem pagar são as cidades de Beja, Bragança, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. Nestas cidades, as casas à venda no portal Idealista até 150 mil euros representam mais de metade das casas anunciadas. Cada vez é mais complicado encontrar casas baratas em Portugal. A era dos juros negativos e dos empréstimos mais baratos de sempre chegou ao fim em 2022. No ano 2023, a situação mudou. Muitos portugueses não têm agora dinheiro suficiente para comprar casa e, em face à inflação e da subida de juros, encontram-se agora com grandes dificuldades para aceder ao crédito de habitação. Mesmo quem consegue juntar algum dinheiro e procura um empréstimo para comprar casa, tem tido ainda outra dificuldade adicional. Tem existido uma grande discrepância entre os preços do imobiliário e as avaliações bancárias das casas em Portugal, o que tem dificultado a aquisição de imóveis com recurso a empréstimo bancário. Sempre que alguém pretende comprar uma casa com recurso a crédito de habitação, os bancos têm de avaliar o imóvel que essas pessoas pretendem comprar. Tipicamente, os bancos apenas podem emprestar até um máximo de 90% do menor valor entre o valor da compra e o valor da avaliação do imóvel. Neste sentido, a situação mais vantajosa para as famílias é que a avaliação seja superior ao valor da compra do imóvel, de forma a que consigam financiar até 90% da aquisição final. Mas esta é uma realidade que não se tem verificado em Portugal. De acordo com o estudo A Crise da Habitação nas Grandes Cidades, uma análise da Fundação Francisco Manuel dos Santos, as avaliações das casas têm sido de valor mais baixo do que o preço de compra na maioria das regiões do país. No caso de Lisboa, o preço das casas vendidas foi de 4.022 euros por metro quadrado no último trimestre de 2022, mas o valor da avaliação foi de apenas 3.646 euros por metro quadrado. Por sua vez, no Porto, as habitações foram vendidas por 2.640 euros por metro quadrado, sendo que o valor da avaliação foi de 2.583 euros por metro quadrado. Verifica-se, assim, um desfazamento entre as avaliações e os preços das casas nas duas principais cidades do país. Em consequência disso, as famílias portuguesas não estão a conseguir ter financiamentos elevados e estão a ser obrigadas a ter de dar mais dinheiro para a entrada do imóvel que pretendem comprar, no âmbito da aquisição da sua futura casa. Esta situação anormal, que ocorre em Portugal com o preço das casas, começa já a ser notória e a dar que falar na imprensa internacional. De acordo com um artigo publicado recentemente pelo jornal britânico The Guardian, a situação do mercado imobiliário em Portugal já atingiu um nível de loucura, num país em que cerca de metade das pessoas ganham menos de 1.000 euros por mês. Para o jornal The Guardian, os Airbnbs, os vistos gold e os nómadas digitais são alguns dos problemas que levaram à situação caótica que se vive em Portugal atualmente. De acordo com o artigo, o investimento estrangeiro acentuou a desigualdade e gentrificou o mercado imobiliário nas principais cidades portuguesas, de tal forma que já nem os médicos têm condições e interesse em vir para as grandes cidades, visto que já não conseguem comprar ou arrendar uma casa. Enquanto não houver uma alteração das políticas públicas na habitação e um ajuste do preço das casas para os valores que as famílias portuguesas procuram e que conseguem pagar, a crise de habitação que se verifica atualmente em Portugal só deverá continuar a piorar.